Olá, meu nome é Rafael Sancinetti, eu sou fisioterapeuta da ComfortPass. Eu tenho especialidade em prótese, em órtese e ortopedia e traumatologia do esporte. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria do Sol, sou coach, palestrante, escritora internacional e eu uso 2 pernas com prótese amputada e estou fazendo as próteses com a ComfortPass. Sou mãe de 5 filhos, sou casada e desenvolvo todas as atividades de vida com as próteses e estou aqui para fazer essa conversa descontraída com o Rafa. Sol, fala um pouquinho pra mim, pra gente, pra quem tá em casa, como que é a sua vida, como que é o seu dia a dia com as próteses? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu perdi os 2 pés aos 45 dias de nascida, em um acidente caseiro, um incêndio. Minha mãe estava me amamentando e aí sem querer caiu a vela no cobertor e queimou a ponta do cobertor e aí teve que amputar, né? E com isso eu realmente tenho uma vida de amputada desde que praticamente eu nasci, né? Então desde os 45 dias eu uso joelheiras, depois com 1 ano fui para as próteses, fiz prótese em vários lugares do Brasil, fiz prótese também nos Estados Unidos. E o cotidiano de uma pessoa amputada, ele é um cotidiano de encontrar caminhos. Eu sempre falo isso, que assim, olhar para o desafio e encontrar uma outra maneira, um outro jeito de fazer as coisas. Seja andar, seja subir numa cama, seja cozinhar, seja viver a vida como um todo. E eu sempre busquei esses caminhos. Então, meu cotidiano é um cotidiano, sinceramente, muito normal, comparado com as pessoas nas atividades de acordar, tocar a vida, trabalhar. Eu tenho filhas, né? Então eu tenho um cotidiano de mãe, de esposa e também de profissional. E eu encontro maneiras. Então, em todos os desafios que apareceram para mim, eu tinha que encontrar uma outra forma de subir uma escada, uma outra forma de repente descer de uma cama, subir numa cama. Eu tenho uma questão muito específica que como eu tenho as 2 pernas amputadas, né, Rafa, abaixo dos joelhos, eu tenho a possibilidade de conseguir andar ajoelhada. Então eu tenho uma mobilidade que é dupla. Eu tenho uma mobilidade com os joelhos e uma mobilidade com as próteses. Mas de alguma forma, assim, o que é especial na minha vida, que eu acredito, é uma vida que tem uma parte dela muito voltada para o cuidado, para realmente se manter em uma performance um pouco mais elevada para não sofrer tanto. Então, o cuidado com o corpo, cuidado com peso, o cuidado com machucados, cuidado para não se ferir, não andar demais para não se ferir. E isso depende da fase da vida. Tem fase da vida que isso é mais fácil, tem fase da vida que é mais difícil, porque não é só a parte física que importa, mas também tem uma série de circunstâncias externas que vão agregando a isso. Então, se eu puder dizer, assim, eu acho que mais especificamente, né, Rafa, a pergunta é isso, assim, encontrar caminhos para tudo que eu quiser fazer, que o meu coração chama. Você tem uma mobilidade dupla, né? Isso subentende que você usa os joelhos para você andar quando você não está com a prótese e você usa as próteses também. Você acha que de alguma maneira essa dupla mobilidade, uma acaba interferindo a outra? Uma boa pergunta, porque em muitos momentos que eu tive muita dor, por exemplo, após cirurgia ou períodos que as próteses não estavam funcionando de jeito nenhum, eu realmente, por conta da dificuldade, eu me via na vontade de ficar andando só de joelhos, porque com os joelhos é uma mobilidade sem a necessidade de carregar uma prótese, de ter que aprender a andar, de ter que lidar com bolhas, com machucados. Mas, ao mesmo tempo, aí tem a outra questão, né, que eu acho que muitos amputados também passam por isso, né, que de repente estão nos ouvindo, que às vezes a pessoa quer usar a muleta para não ter que enfrentar uma prótese, para não ter que passar pela fase de adaptação, só que aí tem sequelas. Então, andar de joelho, por exemplo, o joelho não é feito para andar. Então, dá bolha, bursite, dá efeitos no corpo que eu tenho que ficar com uma hiperlordose para andar de joelho. Então, tem vários efeitos, sim. Então, o que acabou acontecendo durante os períodos que eu andei muito de joelho? Aí eu machucava o joelho, tive que operar o joelho de bursite e voltar a caminhar com as próteses, porque as próteses elas são um simulador de uma vivência real que o corpo é preparado. Então acabou tendo efeito sim, mas ao mesmo tempo eu acho super legal ter o joelho, porque dá um alívio, porque como é queimada, realmente muitas vezes machuca, né? Aí é minha parte muito específica, porque tem vários tipos de amputados, né? Tem os que nascem amputados, tem os que são amputados por acidente, tem aqueles que não têm o joelho, então cada um tem que encontrar o seu jeito. Então, para mim, esses dois funcionam bem, mas eu tenho que ter muito cuidado sempre.
né? Você já me acompanhou várias vezes nessa parte e sabe. Em algum determinado momento da sua vida, como você aprendeu a andar com próteses já, né? Duas perguntas que eu queria fazer para você em uma só. Com quantos anos você começou a usar as suas próteses? E se em algum momento da sua vida você pensou em desistir de usar próteses? Se sim, o que te fez não desistir? Eu coloquei prótese com 1 ano de idade, foi a primeira prótese. Eu saí andando porque eu já, assim, você falou, né, que eu comecei a andar com prótese, mas eu andava em cima dos meus cotinhos, assim, quando era pequena. Porque eu tinha perdido só o pé no início, depois é que foi diminuindo. E eu saí andando, então, porque eu já tinha equilíbrio para isso, né? Então, comecei nessa idade, mas assim, naquela época não tinha muita tecnologia como tem hoje, então era sofrido, assim, qualquer coisa machucava, assim, de ficar tudo em carne viva. Não tinha nada hipoalergênico, então era tudo muito na tentativa e erro, né? E aí, assim, as experiências eram bem dolorosas, muito dolorosas, inclusive. Então, assim, a sensação da dor constante já me fez muitas vezes, principalmente adolescência não, juventude, mais nova, criança, a minha vontade não era de usar, assim. Mas aí os joelhos começaram a sentir, começou a machucar, começou a inchar da bursite, tive que operar de bursite algumas vezes e foi isso que me fez querer voltar no período em que eu comecei a entrar na adolescência, né? Que atualmente, por exemplo, a gente tem várias políticas de inclusão, uma outra visão da amputação, da deficiência, de diferenças, coisas que há uns anos atrás realmente era bem mais cruel, assim, era bem mais excludente mesmo. Então, assim, no início da adolescência, aquela entrada na fase mais de viver a vida como um indivíduo, né, digamos assim, foi bem delicado, assim. Então, a prótese, ela protege, né, além, mesmo causando dor, era também uma máscara social ali, né, era sempre parecendo perna e tal, até que fui me assumindo, me integrando minha personalidade, percebendo minhas qualidades e desenvolvendo outros lados, assim. Legal. Sol, eu achei bem legal que você falou que você usava na sua infância próteses que pareciam com uma perna fisiológica e hoje a gente vê que as suas próteses não têm uma característica fisiológica, elas parecem realmente uma prótese. Nós temos muitos casos de pacientes infantis que a gente procura inserir uma prótese com uma característica mais leve, uma prótese colorida, muitas vezes uma prótese de super-herói. Para criança isso não tem muito problema, nunca é problema, pelo contrário, é até um motivo de alegria para a criança. Eu acho que isso dá muito certo por conta dessa transição da fase dela de adolescente, da fase infantil, para a fase de adolescente, que é quando a criança começa a perceber que aquilo não é a perna dela e que é uma prótese. Mas a gente observa que por parte dos pais isso é uma certa... Os pais geralmente querem que essa criança tenha uma prótese parecida com uma perna fisiológica. O que você acha disso? Qual foi a dificuldade que você encontrou durante essa sua transição, se você encontrou alguma dificuldade de aceitação, de olhar e falar, puxa vida, eu quero usar uma prótese? E o que você falaria para um pai, para uma mãe que está num momento de protetizar o filho sobre essa questão da aparência da prótese? O que você orientaria? Isso é um assunto tão complexo, tão delicado, porque assim, na minha vivência eu vivi em um outro momento, né, histórico, cultural, e para qualquer pessoa a fase da adolescência é muito delicada. Para qualquer um, você pode ser bonito, você pode ser feio, tanto faz, é uma fase onde você se sente testado, digamos assim, no seu valor. Quem sou eu, se vão me aceitar, se vão gostar de mim, se vão me querer, né? Uma fase onde a busca pelo romântico, pelo amor começa. E costuma ser bem cruel, assim, essa fase, não só para a pessoa protetizada. Todo mundo tem alguma história desse momento, assim, que não é... Raramente é uma coisa, nossa, como foi divertida e leve a minha adolescência. Geralmente é um momento delicado. E
Eu tive a sorte e a bênção de ter sempre perto de mim pessoas que me estimularam. Não, você consegue, você pode, não, você é linda do jeito que você é, sabe, dane-se o que os outros pensam, dane-se o que os outros falam, vai lá, minha filha, coragem e tal. Mas a vida, ela nem sempre reage dessa maneira. Então, falar que de uma forma romantizada, eu estaria sendo até, né, errada em falar. Então não foi muito fácil não, porque mesmo que haja, isso assim, isso vai para qualquer um, né? Você vê os adolescentes, os jovens e tudo, põe tudo quanto é tipo de coisa para parecer ser. Imagina uma pessoa sem as pernas, que é uma coisa excludente, que faz com que você deixe de ser enxergado por quem você é, mas sim pelo corpo que você tem. Então acaba que nessa fase é uma fase onde invariavelmente a sua estrutura emocional vai ser o que mais vai te fazer conseguir lidar. E quando você está crescendo, essa estrutura emocional nem sempre é tão fácil. O que eu costumo dizer, assim, que eu acho muito bonito do fato da pessoa que passou por traumas ou alguma coisa extrema, é que a vida te obriga a se lapidar, ela te obriga a olhar para o que é real, ela te obriga a se enxergar de uma forma um pouco mais profunda e conseguir se aceitar invariavelmente. Coisa que, de repente, quem não tem pode mascarar, pode esconder. A gente está numa era de internet onde vulgarizou-se muito a questão do ser humano, né? Os aplicativos todos alteram toda a forma corporal, eles alteram até se você tem ou não tem músculo, se você tem um olho grande ou olho pequeno ali com um risco, né? Os aplicativos de relacionamento são aplicativos onde você descarta e é descartado em segundos pela aparência. Então, isso é algo que realmente vai afetar. Pessoas que têm um corpo diferente, óbvio que vão ser afetadas, né? Diferentes de algo estabelecido também, porque isso vai afetar todos nós, não vai afetar somente uma pessoa protetizada. Então, a gente tem o fator cultural, né, que é um fator de uma cultura muito de consumismo, de materialismo, de superficialidade, e que isso em outros países é um pouco mais leve. O Brasil é um país muito sexualizado, assim, onde a cultura da banalização do corpo é muito grande. Então, obviamente, isso afeta o adolescente muito, porque está num período onde quer ser amado e amar, né? E a dor vem, sim. A dor vem, sim. A adolescência para uma pessoa protetizada é uma adolescência delicada, uma adolescência sofrida, dolorida, porque além de você ter que parecer ser forte, você também tem que parecer ser, quer dizer, é o que você se vê obrigado, né? Que tá tudo bem. Que tá tudo bem daquela forma. A dor, então, não pode fazer parte da equação. A gente vê isso, eu acompanho vários perfis de meninas e meninos protetizados, nenhum deles passa muito, uma vez ou outra passa alguma coisa, mas é sempre assim, olha como eu tô bem, olha como eu tô bonito, olha como tá dando tudo certo. E a realidade é que a vida de ninguém é muito assim, né? Então eu acredito muito que nesse encontro assim da espiritualidade mesmo, a coisa de Deus, seja onde você encontrar, de conseguir entender um propósito maior para a sua vida, para o que aconteceu com você, em associação com a busca de realmente ajuda profissional para o emocional. E isso eu acho que não é só para a pessoa protetizada, eu acho que para todo mundo, assim. De um acompanhamento sempre de alguém ali que vai estar limpando certas coisas. Eu, nessa idade, eu quis muito psicólogo, eu quis muito mesmo. E eu me lembro de ter pedido e como tinha muito investimento na prótese, falou, ô minha filha, você tá tão bem? Tipo isso, eu não tô não! E foi bem por aí. Então, essa questão do emocional, do cuidar, sabe, assim, de criar redes de amigos, porque os amigos, eles criam essa sensação de pertencimento, de amorosidade, de encarar seus medos e perceber que passa, né? A adolescência passa e a gente tira o que dá conta dela, muitas vezes coisas muito boas. Então, se você é adolescente, está aí com prótese, sofrendo o que a gente já passou, passa, viu, querida? E realmente provavelmente você vai atrair para perto de você pessoas muito especiais, porque isso acaba acontecendo. Acaba também com o bullying, que acaba acontecendo, e o bullying não é restrito a pessoas protetizadas ou pessoas deficientes. Acaba que também pessoas com sensibilidade, que buscam algo mais profundo, ou alguém que tem um pouquinho mais de vivência de vida, vão te buscar também. Então você vai acabar encontrando pessoas incríveis, verdadeiros anjos na sua vida, e sua vida vai ser muito rica em experiências do bem.